Vamos para Nova York, um outro assunto importante de hoje, ainda a Assembleia Geral da ONU, dessa vez com a fala de Benjamin Netanyahu, que falou, né, Barão, para um plenário ali da ONU, da Assembleia Geral, esvaziado. No momento em que se posicionou, muitas comitivas deixaram espaço e no discurso dele ele disse que não vai ceder na ideia de continuar esse conflito, ter a liberação dos reféns e avançar com as tropas sobre a faixa de Gaza. Boa tarde para você. Fala, Renan. Boa tarde para você, para o Frumento, para todo mundo aí no Brasil. Exatamente, no momento em que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi chamado ao púlpito para discursar no mesmo espaço onde o presidente brasileiro, o presidente Lula, discursou, o presidente americano Donald Trump e tantos outros, houve ali uma manifestação das delegações que estavam no plenário, na plateia, acompanhando justamente esse momento. Num ato coordenado, muitos dessas delegações, inclusive a delegação brasileira, acabaram deixando o palco, deixando ali a plateia, melhor dizendo, e acabou sendo o momento que a gente ouviu, inclusive, um certo tumulto, aplausos de um lado, vaias do outro. A gente tem separado esse momento, inclusive, para a gente acompanhar aqui no Entre Nós. Please, order in the hall. Please, order in the hall. Please, order in the hall. As imagens mostram o Netanyahu se posicionando no púlpito e as comitivas saindo do auditório, enquanto membros de outras comitivas aplaudem Netanyahu. E aí tem uma voz ali ao fundo, né, Barão, que pede para que os ânimos se acalmem, que façam silêncio para a fala do premier israelense. O presidente da sessão que acabou falando isso, pedindo ordem, né, enquanto as delegações saíam. Não é a primeira vez que isso acontece. Ano passado, a delegação brasileira, por exemplo, também tinha abandonado, né, no momento em que o primeiro-ministro Israel, Benjamin Netanyahu, iria fazer o discurso. Então, o que tivemos dessa vez foi um maior número de delegações que acabaram deixando ali a plateia na hora em que Benjamin Netanyahu acabou realizando o pronunciamento dele. Como você falou, Renan, durante o discurso, Netanyahu disse que vai continuar com as ações em Gaza, determinou a instalação, inclusive, de alguns alto-falantes, para que tanto quem estivesse em Gaza como quem estivesse em Israel ouvissem o discurso dele na ONU. Agora, senhoras e senhores, eu quero fazer algo que eu nunca fiz antes. Eu quero falar desta forma, diretamente aos reféns. Conectado com esse microfone, com esperança que os nossos reféns ouçam a minha mensagem. Primeiro eu vou falar em hebraico e depois em inglês. Nossos bravos heróis. Este é o primeiro-ministro Netanyahu falando diretamente das Nações Unidas. Nós não nos esquecemos de vocês, nem por um segundo. O povo de Israel está com você. Não vamos esquecer, não vamos descansar até que trouxermos todos vocês para casa. Tá a Beatriz Ferretti, né, no momento em que ele dizia que tinha instalado justamente esses caminhões ali com alto-falantes para que quem estivesse acompanhando tanto em Gaza quanto em Israel pudesse ouvir o discurso dele. Netanyahu rejeitou mais uma vez a criação de um Estado palestino, criticou a quem está apoiando essa ideia. O Brasil já apoia essa ideia há muito tempo. Recentemente, Reino Unido, Austrália, Canadá, outros países se juntaram às 140 nações que já apoiam a criação do Estado palestino. O Benjamin Netanyahu diz, inclusive, que dar o Estado palestino é como se desse como dar um Estado à Al-Qaeda, a 1 quilômetro de Nova York, depois do 11 de setembro. Você sabe qual a mensagem que os líderes que reconheceram a Palestina como Estado estão enviando aos palestinos? É uma mensagem muito clara. Assassinar judeus vale a pena. Dar à Palestina um Estado, perto de Jerusalém, depois de 7 de outubro, dar um título para um Estado.
É a mesma coisa que dá um estado para quem fez aquilo que fez em 11 de setembro em Nova York. E nós não faremos isso, não faremos isso. Bom, depois do discurso de Benjamin Netanyahu, o presidente americano se pronunciou na Casa Branca, disse que está confiante da possibilidade de um acordo de paz envolvendo as ações do Hamas, a libertação dos reféns e também Israel. E agora há pouco, o jornal Wall Street Journal trouxe uma informação de que Donald Trump quer que o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Tony Blair, seja o líder da reconstrução de Gaza. A possibilidade da recriação, digamos assim, de Gaza por meio de uma comunidade internacional que o governo americano, inclusive, coloque dinheiro para retomar o que foi destruído, afinal de contas, tudo foi praticamente destruído em Gaza, e que Tony Blair, o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, seria o nome desejado por Trump para que assumisse esse papel à frente de um novo governo em Gaza. Renan e Frumento. Obrigado, Barão, pelas suas informações, inclusive com essa novidade aí aparecendo com o nome do Tony Blair. Bom trabalho para você, bom fim de semana. Para vocês também, até mais. Só ainda, Renan, porque o Barão trazia aí sobre a questão do Tony Blair. Hoje, numa fala com jornalistas, o presidente americano Donald Trump diz que estamos mais perto de um acordo de paz. E aí esse acordo envolveria justamente o Tony Blair para coordenar Gaza até que se consiga formar um governo, estabilizar aquela região para então passar para as mãos dos palestinos. Só que essa foi uma ideia já rejeitada outras vezes, então há muitas dúvidas, até porque o próprio Trump já disse em outras ocasiões que um acordo estava próximo e a gente não viu nenhum acordo. O que a gente viu, na verdade, foram novos ataques israelenses contra a faixa de Gaza e até mesmo contra aliados americanos. E hoje está rolando reuniões aí, principalmente com países árabes envolvidos com os Estados Unidos para tentar chegar a esse acordo que o Barão trazia detalhes agora com esse nome do Tony Blair aparecendo como um possível nome para atuar nesse acordo de paz. E isso não é nem de longe uma demanda da autoridade palestina. Ontem nós acompanhamos a fala de Mahmoud Abbas, que estava falando por videoconferência, não teve autorização do governo americano para entrar nos Estados Unidos, mas participou da Assembleia Geral da ONU, e isso não passa pela cabeça da autoridade palestina de ter um outro nome para fazer essa administração provisória enquanto se estabelece um governo por lá.